A prevenção e o combate à AIDS é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje o Jornal da Gazeta recebe a médica sanitarista Maria Clara Giana, coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS de São Paulo, e a jornalista Roseli Tardelli, diretora da Agência de Notícias da AIDS e autora do livro O Valor da Vida. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Nós tivemos no dia 1º, o Dia Internacional da AIDS. Eu quero mostrar 2 livros que me foram entregues agora. Histórias da AIDS no Brasil, as respostas governamentais à epidemia da AIDS. Um trabalho denso, 2 livros alentados desde 1983. É uma retrospectiva sobre o trabalho de prevenção e combate à AIDS no Brasil. Importantíssimo. Importantíssimo, vai fazer parte do acervo do jornalismo da TV. E eu agradeço muito, muito obrigada. Viu? Obrigada. Importante para a nossa reportagem, para todos nós, para a consulta. Muito importante. Bom, eu quero começar com dados. Eu vi que o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a AIDS no Brasil e chamando a atenção que caiu o índice de mortalidade pela AIDS. Entretanto, quando eu falo chamou a atenção, é o fato de ter crescido em 6% o número de casos notificados de contágios do HIV. E aí eu quero começar por aí. O que é que explica esse crescimento? Primeiro, Maria Lídia, eu acho muito importante a gente falar do número, da redução do número de óbitos no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma importante redução do número de óbitos e isso é em decorrência do sucesso da resposta brasileira. Nós temos que olhar que hoje 580 mil pessoas recebem os medicamentos antirretrovirais no nosso país. Isso é muito importante. No nosso país, a nossa resposta... Com toda a crise, com tudo. Com toda a crise, essa resposta ela é muito importante. Então, o acesso aos medicamentos antirretrovirais, a organização dos serviços que atendem as pessoas que vivem com HIV nos diferentes municípios do nosso país. Em todos os níveis sociais? Em todos os níveis sociais. A atenção, a maior parte da atenção às pessoas que têm AIDS no nosso país é dentro do Sistema Único de Saúde. Então, neste momento, reforçar a resposta brasileira, ela é uma questão muito importante. Você está falando de vida, né? Estamos falando de vida, de pessoas que têm acesso aos medicamentos, que é lógico que tem efeitos colaterais, nós não estamos falando que é uma questão simples. Não é uma beleza. Não é uma beleza, mas é o que temos no momento. É o que temos no momento e é muito importante que a gente mantenha o acesso aos medicamentos antirretrovirais. Mas agora, só uma coisa, Roseli, mas quando a gente fala sobre o contágio, a infecção. A infecção, 36 anos. Depois de tantos anos de trabalho, né, despertando as pessoas para a importância da prevenção, ensinando como é que faz, o que não deve fazer, etc. e tal. Então, eu achei que foi surpreendente. Eu que não trabalho especificamente com essa questão. E aí fica isso aí é o quê? É o indicador negativo por falhas na prevenção ou é um indicador positivo das pessoas, porque as pessoas estão procurando mais e se apresentando e notificando, e aí aparece mais aquilo que existe, antes não aparecia tanto. Olha, que análise que vocês fazem? Boa noite para você, boa noite para os telespectadores da Gazeta, prazer estar aqui, Gazeta que é parceira da gente, da Agência AIDS, do Programa Estadual de Combate à AIDS, que é parceira nessa luta que todo mundo tem, quando a gente fala de tentar prevenir mais infecções. Eu acredito que a nossa questão é a seguinte, é difícil mudar comportamento. O Brasil hoje tem a PrEP, profilaxia pré-exposição, tem a PEP, profilaxia pós-exposição, tem distribuição gratuita de camisinhas femininas, masculinas, tem a distribuição de seringas, troca de seringas, mas nós precisamos falar mais de prevenção. E tanto o governo Dilma, quanto o governo Lula, quanto o governo do senhor Michel Temer, foram governos que estavam meio que cerceados por um congresso conservador, onde as campanhas não apareceram tanto, precisa aparecer mais. Nós recentemente, Maria Lídia, fizemos um documentário, lançamos recentemente lá no Cinesesc, o documentário, a doutora Maria Clara estava lá conosco, YouTubers e HIV. Nós entrevistamos 6 jovens que contraíram o vírus por transmissão
sexual, os 6, entre 18 e 24 anos, e eles conseguiram, através da internet, uma possibilidade de chegar a outros jovens para que eles percebam a sua vulnerabilidade. 36 anos depois, eu penso que a nossa maior falha é a comunicação. Quando a gente fala para jovem, por exemplo, Maria Lídia e telespectadores aqui do Jornal da Gazeta, eu tenho a impressão, Maria Clara, que nós falamos assim de smoking, de terno e de salto e de saia longa. Nós não tivemos um papo reto com jovens, sabe? E com as famílias também. Então, assim, os ganhos que o Brasil tem no combate à AIDS têm que ser mantidos, sabe? Boa sorte para o presidente, boa sorte para o nosso novo governador, mas todos os ganhos que o Brasil tem no combate à AIDS têm que ser mantidos, porque a gente está falando de gente, né? De gente. Agora, Maria Clara, então essa questão nós estamos falando de gente, nós estamos falando de vida. De dor, né? E sobre algo que pode ser feito no sentido de prevenir, no sentido de medicar para que as pessoas possam ter, na luta pela sobrevivência, uma condição adequada. Então, nós já falamos outras vezes juntas e a gente sempre reforça a questão da educação e do espaço escolar onde a gente possa discutir educação sexual, onde a gente possa orientar os jovens a respeito de prevenção. Então, esses vários espaços, Roseli falou de usar os diferentes canais, os vários canais possíveis de prevenção e as várias estratégias de prevenção, Maria Lídia. Hoje a gente fala de prevenção combinada. E o que é a prevenção combinada? São as várias estratégias que a gente tem que vão desde acesso a preservativos, muito importante, sempre foram e continuarão sendo, e há outras estratégias de prevenção. PrEP, PEP. A PrEP é uma estratégia super importante. O que é a PrEP? Traduzindo, isso é uma sigla? É uma sigla e é o seguinte, as pessoas podem tomar um medicamento de forma rotineira que vai evitar que ela se infecte pelo HIV, que ela adquire a infecção pelo HIV. Isso é distribuído? Isso já está no nosso Imposto país. de saúde? Gratuitamente. Em alguns serviços de saúde. Mas é para todo mundo? Não, para algumas populações mais específicas, que são mais vulnerabilizadas pela Quando se fala infecção. Mais vulnerabilizadas, existe a expressão grupo de risco? Não existe. É porque eu me lembro que uma vez combateu muito isso. E continuamos a gente se equivocou, grupo de né, risco. Maria Lídia? Nós, jornalistas, ajudamos a construir aí câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco. Não é bem assim. É um vírus que todo mundo é vulnerável. Mas tem algumas populações que são mais vulneráveis. Quer dizer, todo mundo e uns mais do que os outros. Alguns mais do que outros. E quais são essas populações mais vulneráveis? Homens que fazem sexo com homens gays, usuários de drogas, as travestis, jovens gays, as mulheres transexuais. Estas são as populações mais vulneráveis. Essas populações, elas precisam ter um tratamento mais específico. Então, o uso de medicamentos. O uso de medicamentos. Um papo reto. Um papo reto. E o uso de medicamentos para prevenção. E eu vi também que mulheres com mais de 60 anos aumentou a incidência entre elas. Elas estão nesse grupo das pessoas vulneráveis? Não estão, mas eu acho que a gente tem que falar também. Porque quando vieram os remédios para combater a disfunção erétil, não veio uma campanha falando para melhor idade. Precisa vir também. Mas mesmo assim, as taxas de prevalência nesta população é muito menor. Vamos falar. Sim, mas pode começar a crescer, né? Olhando a população em geral, Maria Lídia, 0,4% de prevalência. É pouco. Em algumas dessas populações, Maria Lídia, 10%. E se eu tenho 10%, eu preciso olhar para essa população e tratar essa população um pouco mais de atenção. Com mais atenção. Mas quando a gente fala de AIDS, de infecções, eu acho que eu detesto essas coisas dos números, sabe por quê? Porque a gente fica no número, vamos voltar para a questão humana da AIDS. Acho que a gente tem uma grande contribuição que a agência dá para essa questão da AIDS há 15 anos, é que a gente tem conseguido humanizar as histórias de AIDS, sabe? Como a gente vivenciou, como já te contei aqui, etc. e tal. Então, assim, 0,4, mas são 0,4. Quantas pessoas são? 10%, quantas pessoas são? É muita gente ainda se infectando. E olha, eles trabalham bastante, hein? Quando a gente tem que apertar a orelha dela, a gente aperta. Mas é o quê? Eles as trabalham pessoas muito. Não acreditam? Não, as pessoas... É negligência ou pela certeza que hoje tem medicamento que vai te garantir uma continuidade de vida num padrão razoável? Aí não liga tanto para a prevenção. Que não são vários fatores? Não mata, vamos dizer. A AIDS antes era um pavor. Médicos e as pessoas tinham muito medo, porque pensavam assim, a AIDS
mata. Mas essa hoje as política pessoas não estão pensando mais com assim. AIDS ainda é muito difícil. Não é fácil, Maria Lídia, não é É fácil. muito difícil viver Tem com os AIDS. efeitos colaterais dos remédios, tem muito preconceito, ninguém sai por aí dizendo que tem HIV. A pessoa diz que é cardiopata, que tem problema na coluna, que tem diabetes, mas ninguém sai dizendo que tem AIDS. Talvez essa seja uma questão das mais importantes. O preconceito e a discriminação que as pessoas que vivem com HIV ainda têm na nossa sociedade. Tem. Mas é muito. É muito. É Nós fundamos lá na Zona Norte de São Paulo um projeto que chama Lá em Casa, uma academia para pessoas vivendo com AIDS, onde nós vivenciamos a morte do meu irmão, a doença toda e tal. Olha, tem muita gente que está conosco no Lá em Casa, Maria Clara e Maria Lídia, que não conta para a família que tem AIDS. Quer dizer, eu acho que no século XXI, se a gente tem um grande momento de mudança de comportamento, a gente tem que começar a conversar sobre a questão da sexualidade, da orientação sexual. Conversa com a sua filha, conversa com o seu filho. Não é nenhum problema o seu filho ser gay, a sua filha ser trans. O problema é a gente continuar com preconceito. Isso é muito ruim. Porque isso vulnerabiliza. Essa questão das pessoas não poderem exercer sua sexualidade da forma que são, também é fator de vulnerabilidade. Também é um fator importante. Agora, eu quero jogar essa nossa conversa para a responsabilidade do poder público. Esses livros aqui, História da AIDS no Brasil, as respostas governamentais. Então, em todas as instâncias, que respostas às prefeituras, os governos de estado, o governo federal, o Brasil vai entrar numa nova fase. E eu vi vários artigos de médicos, infectologistas, se mostrando muito preocupados com as declarações do futuro ministro da Saúde. Ele falou com toda clareza que ele não confia na eficácia das campanhas, na questão da educação para a prevenção, então, tudo isso. Como ele verbalizou isso, eu quero ouvir de vocês que lutam tanto, né, nesse setor, assim, não apenas se vocês estão preocupadas, porque eu acredito que estejam, mas como convencer o homem que não é bem assim, deixa eu começar, partindo de quem trabalha com Deixa eu começar que a doutora Maria Clara vai ser mais amena, porque ela é organização governamental e não sou. Ministro, muito boa noite, eu me chamo Roseli Tardelli, eu perdi um irmão com AIDS faz 25 anos e faz 25 anos que eu trabalho para que menos pessoas se infectem. Desculpa, ministro, o senhor está equivocado. Precisa ter campanha e, mais do que isso, ministro, precisa ter conversa com a sociedade civil, com todos nós que estamos aqui querendo dialogar com o senhor, com o presidente Bolsonaro, com o governador Dória, para que menos pessoas se infectem. O Brasil é referência no combate à AIDS no mundo. A gente não quer perder esse espaço. Então, estamos aqui abertos ao diálogo. Eu juro que não quero brigar. Eu quero ajudar o senhor, ajudar o presidente Bolsonaro, ajudar o governador Dória a fazer um grande programa de combate à AIDS e ao preconceito no Brasil, em São Paulo e ajudar o mundo. Tenha certeza, Roseli, que o seu recado chega lá. Ah, mas eu sempre dou. Tenha certeza. Eles não escutam se não quiserem. Eu continuo apostando na questão do diálogo. Eu acho fundamental apresentarmos o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo desses anos todos, mostrando que o nosso trabalho tem sido um trabalho que envolve a população, que tem chegado até a população, e acredito que na base do diálogo nós vamos manter a resposta. Bom, mas é importantíssimo, né? A conversa, o diálogo, a conversa direta, isso que vocês estão enfatizando aqui, doutora Maria Clara, é a questão da educação. Então, agora, enquanto eu estava na maquiagem, nós estávamos conversando exatamente sobre o padrão da informação que os jovens, que estão sempre ali com seus laptops, seus telefones, tá tudo na mão, a informação está na mão deles. Todo tipo de informação, qualificada e desqualificadíssima também. Então, há pouco você falou de um congresso conservador. E agora nós temos as frentes parlamentares, tem frente parlamentar religiosa e que teme que a orientação para a educação sexual possa ser uma educação para induzir os jovens a sair como loucos aí na prática precipitada do sexo, a experimentação e é melhor não tocar nesse assunto porque isso caberia às famílias. Está havendo muito essa reação. Eu quero ouvi-la sobre isso. Isso é um grande equívoco. É um equívoco. É um grande equívoco. Nos países em que nós conseguimos ter uma melhor resposta à questão do HIV, foram os países em que encararam essa discussão. Falaram francamente. Nos vários espaços. A partir de que idade? A partir dos 13, 14 anos, nós já conseguimos, sim, discutir essa questão. Quer dizer, quando o jovem já está recebendo informação. E veja, Maria Lídia,
aqui no Brasil, desde os anos 90, nós fazemos isso nas escolas. Isso não é novidade. Escola pública? Nas escolas públicas e nas privadas também. Maria Lídia, o que não dá... Sim, as privadas eu tenho certeza, mas... E nas públicas nas duas também. Maria Lídia, o que não dá, telespectadores, o que não dá para a gente não falar das coisas. Não é jogando as discussões sobre orientação sexual embaixo do tapete que a gente vai resolver essas questões. Então, ó, estamos à disposição, né, doutora Maria Clara? Para conversar e seguir o projeto juntos. E veja, esse trabalho ele já acontece em todo o Estado. Nós não podemos perder o que nenhuma. conquistamos. Sabe? E é sempre desenvolvido em articulação com a comunidade, com os pais, com as famílias. Com as famílias. Ninguém Porque as chega famílias estão escola. apreensivas, entra um discurso que alerta que possa ser perniciosa essa informação na escola. Olha, nós não Como somos... orientar esses pais que estão temerosos? É sempre no espaço escolar. Veja, a gente tem nas várias escolas aqui do nosso estado, do nosso país, esse trabalho sendo acontecendo na comunidade, em que o pai vem para um espaço escolar, vem com a área de saúde, de uma forma articulada. Vem dialogar. A proposta é dialogar. Dialogar sempre. Século XXI, mudança de comportamento, tem a ver com comunicação, com diálogo e com respeito ao outro. E com construção conjunta. Isso tem acontecido nas várias escolas. Agora, quando fala nessa para a construção conjunta, quando fala nesse respeito ao outro, a compreensão dos valores conservadores, religiosos, que são assim muito profundos para as pessoas que têm fé e que os têm. Aquilo que norteia a vida delas. Então, elas têm convicção que estão fazendo o melhor para os seus filhos, poupando-os para que eles não ouçam um certo tipo de conversa. Como convencer, respeitando esses pais, que não é bem por aí? Então, isso também tem acontecido, porque os pais que estão participando desse processo, sejam de qualquer religião, querem que seus filhos sejam orientados. Nós estamos discutindo saúde pública. Vida, né? Vida e possibilidade de menos infecções. Então, a conversa é outra. Isso vem acontecendo. Nós não podemos reverter um processo que já vem acontecendo com sucesso. Bom, agora uma última questão. Sabe que o nosso tempo está terminando, né? Deixa eu mandar mais um recado ainda, hein? Beleza, vamos lá. Mas não, eu ia só perguntar os convênios médicos, os planos de saúde, que foi uma guerra que você enfrentou, Roseli Tardelli, você já relatou isso muito. Ainda hoje, há resistência de planos de saúde no atendimento das pessoas que estão infectadas ou das que já estão com AIDS? Infelizmente, ainda existe algum tipo de preconceito em relação aos planos privados de saúde para a questão da AIDS. Quando isso acontecer, meta a boca no trombone como nós metemos. Denuncie, porque é um direito seu. Você ganhou na justiça, Ganhamos na justiça, meu irmão se expôs, nossa família se expôs. É um direito seu que o convênio médico te atenda, não é, doutora Maria Clara? O Estado atende, por que o convênio médico não ia atender? Isso tem acontecido. Os planos hoje têm atendido muito mais do que já atenderam também. É uma situação que, dos anos 90 para cá... Melhorou, mas ainda existe. Melhorou, mas existe corpo mole ainda, que não pode existir. O que existe é que a maior parte dos pacientes acabam ficando dentro do Sistema Único de Saúde no setor público. Isso, inegavelmente. Os medicamentos são ofertados a todos. Isso tem mudado. Isso eu acho que foi uma situação que acabou mudando nesses anos todos. Doutora Maria Clara, Roseli Tardelli, o nosso tempo terminou. Terminou. Só um recadinho. Olha, nós construímos há 3 anos o Lá em Casa, que é uma academia para pessoas vivendo com AIDS, com o apoio do SESC, do SENAC, do Danilo, do Salgado, do Dr. Abranchal, é presidente da Federação do Comércio. Eu tenho certeza que eles vão me ajudar a fazer mais outros lá em casa. Então, o prefeito Bruno Covas, se o senhor quiser, me ajude também, que vai ser bom para o século XXI, a gente tratar as pessoas como um todo, holisticamente. Obrigada, Maria Lídia. Lá em casa. Eu quero fazer mais 4 em São Paulo. Muito obrigada a vocês. Se eu puder dar um recado, eu quero falar uma boa noite. de que nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nessa semana, vençamos cada vez mais a questão do preconceito. Muito obrigada.